Bom dia, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Bem, estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, amém? A gente hoje vai trabalhar a lição de número 12, que vai falar sobre Esdras, tá? A gente vai ver a missão que foi confiada a Esdras e dentro dessa missão a gente vai tirar vários ensinamentos que a gente pode guardar por toda a nossa vida, amém? Bem, a gente vai estudar hoje Esdras, capítulo de número 7. Mas antes, vamos contextualizar o que estava acontecendo. O povo de Israel, que foi liberto, do Egito, vagou pelo deserto por 40 anos e depois entrou em Canaã. Embora lá, chegando lá, eles acabaram fazendo coisas erradas e foram presos, foram para a Babilônia, lá no exílio. E nessa época que a gente vai estudar, eles estavam querendo voltar a Jerusalém. Então, é nesse contexto que a gente vai ver a vida de Esdras. Amém? Bom, essa volta do exílio aconteceu em dois momentos, Por volta de 538 a.C., junto com Zorobabel, cerca de 50.000 retornaram. E depois, esse exílio que durou 70 anos, Esdras, através de um pedido do rei Artaxerxes, trouxe mais 5.000 pessoas para essa segunda volta, vamos dizer assim, do povo para Israel. Amém? Qual seria a função de Esdras nesse momento? Esdras era sacerdote e escriba. Ele era, vamos dizer assim, um professor, um conhecedor da lei de Moisés. E ele veio para trazer a libertação, principalmente espiritual, para aquele povo. E é isso que a gente vai aprender hoje. Vamos ler agora Esdras capítulo 7, versos 9 e 10. Pois no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da partida da Babilônia, e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumpri-la e para ensinar em Israel com seus estatutos e seus juízos. Amém? Bem, a viagem de 1.500 quilômetros levou praticamente 5 meses. E no verso 10, que a gente acabou de estudar, mesmo sendo uma viagem muito cansativa, ela mostra pra gente o seguinte: Esdras preparou o seu coração para buscar a lei. Como a gente já falou no início, Esdras era como se fosse um professor, um conhecedor da lei de Moisés. E esse é o primeiro ensinamento que ele passa para a gente. A gente deve buscar a lei, procurar a lei, ou seja, ler a Bíblia. Amém? A gente precisa ter conhecimento, adquirir conhecimento sobre aquilo que a gente vai falar. Porque Esdras era uma pessoa comum, como eu, como você, Porém, ele se preparou para que Deus pudesse utilizá-lo. Então, essa é a primeira lição que ele passou para a gente. Se prepare, estude, leia a Bíblia. Amém? Em Esdras capítulo 8, verso 21, ele diz assim: Então apregoei ali um jejum, junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Nesse verso, Esdras ensina para a gente, ele mostra que ele é um homem de oração, de jejum, E se a gente quer servir como exemplo para alguém, assim como Esdras serviu, a gente deve fazer o jejum, a gente deve ser uma pessoa de oração. Esse é o ensinamento que ele passa para a gente. Bem, quando eles foram voltar da Babilônia para Jerusalém, grande parte da população preferiu não ir, preferiu ficar na Babilônia. E isso acontece também nos dias de hoje, A gente sabe que o nosso chamado
é para servir a Deus. Mas tem gente que se prende às coisas do mundo e não segue o chamado do Senhor. Então, esse acontecimento que aconteceu lá na Babilônia, há, vamos dizer, 2.500 anos atrás, hoje é a mesma coisa. Muitos de nós não aceitam o chamado de Deus, não cumprem a vontade de Deus, porque se prendem a coisas terrenas, a bens, dinheiro, né? Naquela época a maioria não quis, grande parte não quis voltar. Preferiu ficar na Babilônia, porque já estavam estabelecidos. Apenas da primeira vez 50.000, e da segunda vez 5.000 pessoas seguiram a Esdras para fazer a vontade de Deus. Então, esse é mais um ensinamento. Vamos nos desprender das coisas do mundo e fazer a vontade de Deus. Se Deus te falou, se Deus te deu o chamado para que você seja um evangelista, para que você cumpra a sua palavra, para que você seja um missionário, faça a vontade dele, não a sua. Amém? Esdras, chegando em Jerusalém, viu que espiritualmente estava um caos, porque muitos daqueles que haviam voltado haviam morado, vamos dizer assim, em cidades ao redor de Jerusalém, e ali se casou com mulheres pagãs, né? E a Bíblia mostra pra gente que quando uma pessoa, né, que é, vamos dizer assim, filho de Deus, separado por Deus, se envolve com pessoas pagãs, nem sempre o resultado é bom. Então, Esdras pregou e fez eles entenderem que aquilo era contra a lei de Moisés, a lei de Deus que Moisés havia escrito. E a maioria deles, vamos dizer assim, se divorciou, né, por entender que aquilo não era a vontade de Deus. Esdras era um estudioso e foi muito utilizado por Deus na volta do exílio. E essa lição ele passa para a gente. Nós devemos nos preparar, devemos ler a Bíblia, devemos estar muito firmados na palavra de Deus, para que a gente possa ajudar a Ele a reestruturar esse mundo, porque, de certa forma, isso que aconteceu há 2.500 anos atrás, se a gente vê a nossa sociedade hoje em dia, não está muito diferente. Os valores estão cada vez mais invertidos, né? Aquilo que é errado, hoje em dia já parece meio certo, daqui a pouco vai estar certo, mas a palavra de Deus, ela é incontestável. Então a gente deve estar firmado na palavra para fazer o que é certo. Amém? A gente não pode esquecer que Esdras, assim como nós, era uma pessoa normal. Porém, ele foi exemplo. E Deus quer que você também seja exemplo. Que o seu testemunho seja um exemplo. Então, a gente deve, como a gente aprendeu hoje, basear nossa vida na Bíblia. A gente deve orar, a gente deve jejuar, para que as pessoas vejam em nós aquele testemunho de uma pessoa que é santa, separado. Amém? Eu queria orar pela sua vida. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais ensinamentos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, Pai, aprendendo um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Esteja na vida de cada um daqueles que estão ouvindo essa mensagem, Pai. Abençoe a vida deles, Pai. Lhes dê um excelente dia, Pai, e faça-os enxergar que Ele pode ser o exemplo. Faça-o enxergar, Pai, que ele deva ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de conhecimento firmado na Tua palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Amém.